No silêncio pesado das madrugadas em Jerusalém, quando as sirenes não tocam e as manchetes ainda estão sendo escritas, uma decisão política começou a circular nos corredores do poder israelense com a mesma tensão de uma operação militar. O governo de Benjamin Netanyahu avançou com planos para encerrar a Rádio do Exército de Israel, uma emissora que por décadas funcionou como uma das vozes mais influentes e contraditórias do país. Não se trata apenas de fechar uma estação de rádio. Trata-se de redefinir quem fala, quem escuta e quem controla a narrativa em um estado moldado por guerra, segurança e disputa permanente de versões. A Rádio do Exército, conhecida como Galei Tzahal, nasceu junto com o próprio Estado de Israel, carregando desde o início um papel ambíguo. Embora formalmente ligada às Forças Armadas, sempre foi um espaço onde jornalistas, analistas e comentaristas civis circularam com relativa autonomia, produzindo reportagens investigativas, críticas internas e debates que nem sempre agradaram ao governo de turno. Em momentos decisivos da história israelense, foi ali que denúncias vieram à tona. Erros militares foram questionados e decisões políticas ganharam escrutínio público. Por isso, quando o governo anunciou a intenção de encerrá-la ou transformá-la radicalmente, a reação foi imediata e carregada de simbolismo. Segundo o relato da imprensa de centro, a medida é apresentada como uma reorganização administrativa e financeira. A versão enfatiza que não faz mais sentido, em um cenário de mídia fragmentada e digital, manter uma emissora de rádio vinculada às Forças Armadas, financiada com recursos públicos e operada por conscritos. O argumento central é o da eficiência e da separação entre instituições militares e comunicação civil. De acordo com essa leitura, o fechamento da rádio não seria um ataque à liberdade de imprensa, mas uma modernização tardia, alinhada a padrões democráticos que evitam que exércitos controlem meios de comunicação. A narrativa de centro tenta enquadrar a decisão como técnica, quase burocrática, reduzindo o impacto político e afastando a ideia de censura. No entanto, quando se observa o contexto em que essa decisão surge, o tom muda. Israel atravessa um dos períodos mais polarizados de sua história recente. O governo Netanyahu, apoiado por partidos de direita nacionalista e religiosa, enfrenta protestos internos, críticas internacionais e uma guerra prolongada que pressiona instituições e a opinião pública. A Rádio do Exército, ao longo desse período, manteve jornalistas que questionaram ações militares, deram espaço a vozes dissidentes e expuseram fissuras dentro do próprio establishment de segurança. Para muitos observadores, o momento escolhido para o fechamento não é coincidência, mas parte de um movimento mais amplo de controle do discurso. É exatamente essa leitura que domina a cobertura da esquerda. Nessa narrativa, a decisão do governo é vista como um ataque direto à liberdade de imprensa e à democracia israelense. A Rádio do Exército é descrita como uma das últimas plataformas institucionais onde ainda era possível ouvir críticas internas sem o filtro do poder político. Fechá-la significaria silenciar uma voz incômoda, especialmente em um momento de guerra, quando a tentação de impor uma narrativa única se torna mais forte. A esquerda destaca que, embora a emissora esteja ligada ao exército, sua independência editorial sempre foi reconhecida e defendida como um pilar da pluralidade israelense. Essa abordagem também enfatiza o caráter simbólico da rádio. Para gerações de israelenses, Galei Tzahal não era apenas um meio de comunicação, mas um espaço de formação cívica, cultural e jornalística. Muitos dos principais jornalistas do país começaram ali, aprendendo a lidar com temas sensíveis em um ambiente onde a segurança nacional e o direito à informação colidiam diariamente. Encerrar essa instituição, segundo essa visão, representa um rompimento com uma tradição que ajudou a moldar a identidade democrática de Israel, mesmo em meio a conflitos constantes. Já a narrativa da direita apresenta um enquadramento radicalmente diferente. Para esse campo, a Rádio do Exército se transformou ao longo dos anos em um bastião de elites progressistas desconectadas da realidade do país. Em vez de servir aos interesses nacionais e à moral das tropas, teria se tornado uma plataforma de críticas internas que enfraquecem a coesão em tempos de guerra. O argumento é que um veículo ligado às Forças Armadas não pode operar como uma redação independente que questiona decisões estratégicas enquanto soldados estão no campo de batalha. Nessa lógica, o fechamento da rádio seria um passo necessário para restaurar disciplina, unidade e lealdade institucional.
A direita também explora a ideia de que a liberdade de imprensa não está sendo ameaçada, pois Israel possui um ecossistema midiático amplo, com dezenas de emissoras privadas, jornais e plataformas digitais. Encerrar uma rádio específica, ainda mais uma ligada ao exército, não equivaleria à censura, mas a uma escolha política legítima sobre o papel das instituições estatais. Para esse grupo, a verdadeira ameaça à democracia estaria na existência de meios financiados pelo Estado que atuam contra o próprio governo eleito. Entre essas narrativas conflitantes, emerge uma questão mais profunda: quem controla a história em tempos de crise? A Rádio do Exército sempre ocupou um espaço paradoxal, sendo ao mesmo tempo parte do aparato estatal e uma voz crítica dentro dele. Esse equilíbrio frágil só é possível em sociedades que toleram tensão institucional e aceitam que a crítica interna fortalece, em vez de enfraquecer, a segurança nacional. Ao tentar encerrar essa voz, o governo Netanyahu sinaliza uma mudança de paradigma, na qual a unidade discursiva passa a ser vista como prioridade absoluta. O impacto dessa decisão vai além do jornalismo. Ela afeta a relação entre civis e militares, a confiança nas instituições e a percepção internacional de Israel como uma democracia vibrante, ainda que imperfeita. Em um momento em que o país enfrenta pressões externas e internas sem precedentes, a escolha de fechar uma emissora histórica levanta dúvidas sobre a direção política e institucional que está sendo tomada. Não se trata apenas de uma rádio que sai do ar, mas de um espaço de debate que desaparece em um momento em que o debate é mais necessário do que nunca. No final, a história da Rádio do Exército se confunde com a própria história de Israel, marcada por contradições, conflitos e tentativas constantes de equilibrar segurança e liberdade. O movimento para silenciá-la, seja por razões administrativas, ideológicas ou estratégicas, revela muito sobre o estágio atual da democracia israelense. Em tempos de guerra e polarização extrema, controlar a narrativa pode parecer uma vantagem tática. Mas a longo prazo, o silêncio imposto tende a cobrar um preço alto, não apenas para a imprensa, mas para a própria sociedade que deixa de ouvir vozes dissonantes dentro de si.